A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Nesse vídeo aqui eu vou colocar para vocês um vídeo de uma irmã da Congregação Cristã no Brasil. E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Eu vou mostrar e eu vou provar para vocês aquilo que a gente vem apontando e falando aqui constantemente nesse canal. Essa irmã está falando da graça de Deus e ela faz correlação, graça de Deus é Congregação Cristã no Brasil. Eu vou soltar o vídeo e vou dar pausas para que eu faça o meu comentário. E eu já adianto vocês, eu quero que vocês prestem atenção em dois aspectos. Primeiro, a correlação que ela faz, graça, Congregação Cristã no Brasil. O segundo e o mais grave é que você vai ver nesse vídeo todo a empolgação, a alegria dela em falar da congregação, e em nenhum minuto ela falou do nome de Jesus Cristo. Como é que pode essa pessoa dizer que é discípula de Jesus ou segue as palavras de Jesus se ela sequer menciona o nome do Salvador, de Jesus Cristo? Ela não menciona o nome daquele homem que morreu por culpa dela e por minha culpa. Nós somos os verdadeiros culpados. Eu vou soltar esse vídeo e nós vamos fazer pausas e nós vamos acompanhando para que você mesmo veja o efeito Congregação Cristã no Brasil se jactando, ensinando que são graça de Deus. E antes, eu já estava quase me esquecendo, eu fiz análise e coloquei vídeo aqui do próprio ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil dizendo que a Congregação Cristã não é uma religião. A congregação é a graça de Deus. E quando nós colocamos esse vídeo e fizemos as nossas críticas apontando o erro e o perigo que tem nisso, né? Logo vem os defensores da congregação dizendo, não foi isso que o Marcelo quis dizer, lá nos Cafundé do Judas teve um que falou que não é graça de Deus. E aí a gente fala que o que essa pessoa fala no YouTube e o que esse ancião lá na Caixa Prego não representa a Congregação Cristã no Brasil em nada, né? Eles duvidam. Mas aqui está o efeito, né, daqueles que realmente representam a Congregação Cristã no Brasil. É esse o efeito que se faz na igreja da congregação. Vamos ver o vídeo e vamos fazendo pausas e tecendo aqui nossos comentários. Segue na tela e assista para você ver. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, tá bom? É um prazer poder conversar, compartilhar as nossas experiências junto com todos vocês. Se você está chegando no canal hoje, já se inscreva no canal, deixa o seu sininho ativo para a gente ficar mais juntinho. E vamos lá, que hoje eu vou falar para você da graça maravilhosa. Eu sou da CCB, conhecida como Congregação Cristã do Brasil. A graça Logo de início, você já percebeu que ela está fazendo uma correlação, graça maravilhosa, CCB. Né? Ela fala, né? E eu vou falar para vocês da graça maravilhosa, né? E aí ela menciona o nome Congregação Cristã no Brasil. Aqui hoje eu vou falar para você da graça maravilhosa. Eu sou da CCB, conhecida como Congregação Cristã do Brasil. A graça chegou até a minha família quando eu tinha... Você vê que ela fala que ela vai falar da graça maravilhosa e aí em seguida ela menciona, eu sou da CCB, Congregação Cristã no Brasil. A graça chegou até nós, né, mediante a minha família. A graça chegou significa algum membro da congregação foi falar da congregação para eles. Vocês estão vendo? Segue aí. Análise. Aproximadamente 4 a 5 anos de idade. A partir do momento que essa graça chegou até nós, a gente nunca mais largamos dela. Né? A gente pegou ali, seguramos essa oportunidade de estar ali pertinho do Senhor com o braço firme e desde então eu sirvo a Deus na congregação, sou muito feliz. Você observa que ela diz que a graça chegou até eles e eles estão segurando firme, né? E não largam essa oportunidade por nada. Aqui a gente vai ver alguns aspectos de que ela sabe e ela aprendeu que ela só tem uma chance. Ela não pode cometer o tal pecado sexual
que é considerado para a congregação cristã no Brasil um pecado contra o Espírito Santo ou um pecado para a morte, né? Um pecado de morte, e, portanto, ela sabe que tem que se agarrar nisso com todas as forças, ok? Aqui ela fala o nome Senhor, mas você sabe que Senhor é um nome genérico, que a própria congregação cristã no Brasil usa isso para criticar a outras igrejas que se saúdam com a paz do Senhor. Ela fala, Senhor, existem muitos. Que Senhor é esse que você está falando? Então tá aqui, ó, né? O mesmo veneno da congregação sendo usado contra ela. Que Senhor é esse que vocês mencionam? Aí em seguida você fala, estamos servindo a Deus dentro da congregação cristã no Brasil. Eu não sei se vocês sabem que servir a Deus não significa que você está agradando a Deus ou que vocês estão na graça de Deus. Vale lembrar que todos servem a Deus, até os espíritos malignos. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela que Nabucodonosor, o imperador que levou cativo o povo de Deus, também foi chamado de servo de Deus. Por quê? Servo de Deus é qualquer um daquele que obedece quando Deus ordena, assim como o faraó, o rei do Egito, sofreu as pragas, as 10 pragas e todos os demais. Mas observa que o nome daquele por qual nós devemos ser salvos, que a Bíblia está falando isso, o único nome, né, que não há outro nome dado no céu ou na terra por qual nós devemos ser salvos. Este nome, gente, principal, ela não fala. O CCBano não fala. O CCBano tem apenas o rótulo de cristão, porque Jesus Cristo aparece em algum lugar lá na parede, no momento sacro, onde é obrigatório falar o nome dele para abrir um culto, assim como Jesus Cristo também aparece em outras igrejas, o nome dele, e é falado do nome dele, e vocês da congregação dizem que lá é seita e que, portanto, eles não vão se salvar, ok? Ou seja, já que falar o nome de Jesus naquelas igrejas, né, não é indício de que são salvos, isso também pode ser aplicado a vocês. Não é porque tem o nome de Jesus Cristo lá na parede e porque vocês falam o nome dele na abertura do culto, isso não significa que vocês estão agradando a Deus ou estão servindo a Jesus Cristo. Segue aí, vamos ouvir mais. Feliz sendo serva de Deus na congregação cristã. Eu vi vídeos que falam muito pontos negativos, muita gente criticando, outros abraçando. Realmente, gente, problema. A congregação é uma religião. Se tratam. Eu quero que você entenda aqui que ela está dizendo que a congregação é uma religião, né? Ela já está entrando aqui em discordância. Ela está criticando, ela está dizendo que não pode criticar, mas ela está criticando o ancião presidente que disse que a congregação não é uma religião. Congregação não é uma religião. Congregação é a graça de Deus. Que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião. A graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião. A graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião. A graça de Deus. Eita. Congregação? Congregação é a graça de Deus. Então, como fica isso? Congregação é religião ou não é religião? Vocês têm que se decidir, tá? Se bem que é um absurdo o ancião presidente, senhor Cláudio Marsola, dizer que a congregação não é uma religião, tá? Ele fez aquele era um discurso onde ele está injetando o orgulho e a jactância no povo da congregação cristã no Brasil. Porque é óbvio que a congregação é uma religião. Ela tem todo o rito litúrgico de uma religião, tá? Ela tem cerimônia, ela tem culto, ela tem as figuras eclesiásticas, ela tem mandamentos, ela tem dogmas, crença, ela tem tudo. Como é que vem falar que não é religião? Lógico, esse discurso é bonito para o CCBano. Segue.
de grupo de pessoas, né? Não que seja um grupo separado, não. A graça de Deus, ela é para quem o Senhor quer, né? A graça de Deus é para quem o Senhor quer, né? Lá existem grupos de pessoas, mas não é um grupo separado, lá é um grupo, ou seja, eles falam e não dizem nada. Você pode observar que ela está falando aqui e ela está tentando explicar uma coisa que dá para explicar como a verdade, mas como ela não quer dizer a verdade, né? Então eles acabam dando voltas e enrolando e engodando, mas nunca chegam no fator primordial que é a verdade, que ela coincide com a coerência, né? Então vamos ver, aqui você vai ver ela dizendo, né, existem pessoas, e quando erra, são as pessoas, quando acerta, é a graça. Primeiro que eu não entendo como é que a congregação pode ser graça de Deus e não ser pessoas, porque isso aí é um erro ainda pior, porque se a graça não é as pessoas e é a congregação, então se eu tirar todo mundo de dentro da igreja, ela continua sendo graça? É isso? Aquele prédio é a graça? É isso? Porque quando erram, não é a graça, são pessoas. Então, tira a pessoa. Quando acerta, aí é graça. Entendeu o discurso, pessoal? Nesse discurso ela está enfatizando que a denominação, os prédios, é a graça de Deus. Observe. A graça de Deus, ela alcança lugares onde a nossa mão não alcança. E a obra, ela é feita pelo Espírito Santo. Então, é tudo comandado pelo Espírito Santo. Então, ela está dizendo que tudo que acontece lá dentro é comandada pelo Espírito Santo. Será que isso é verdade? Ou ela está iludida? Porque eu vejo nela uma pessoa simples, coitada. É uma pessoa que foi enganada e que ela está enganando outras pessoas por causa que ela está cega. Tá? Então quer dizer que se é o Espírito Santo quem comanda tudo lá dentro, quem governa tudo, então foi o Espírito Santo quem falou, fecha a igreja. Depois o Espírito Santo falou, abre a igreja. Depois o Espírito Santo falou, fecha a igreja de novo. Aí o Espírito Santo falou, não, abre a igreja. Aí foi o Espírito Santo que falou, não, aqui é a graça de Deus, porque todos nós tomamos do mesmo cálice. Aí o Espírito Santo desrevela isso, dizendo, não, vamos desrevelar, e agora é que nós entendemos que nós temos que tomar do que está no cálice, não no cálice. Que absurdo, coisa que os críticos já vinham falando há décadas atrás, né? Aí o Espírito Santo revela que a televisão é do diabo. Aí agora vem o Espírito Santo, décadas depois, desrevelando isso, dizendo que não, a televisão e a internet é bênção de Deus, é a porta de Deus. E então quer dizer que o Espírito Santo revela que só podem ser considerados irmãos em Cristo aqueles que são batizados dentro da congregação cristã no Brasil. Aí vem o Espírito Santo de novo e revela isso, dizendo que não, qualquer lugar, qualquer pessoa, né, que serve a Jesus Cristo, que está de acordo, é filho de Deus. Não dá para entender, esse Espírito Santo tão confuso não é o Espírito Santo da Bíblia. É um outro Espírito que vocês estão dando o nome dele de santo, mas não é o Espírito Santo da graça de Deus, porque o Espírito Santo da graça de Deus, ele nos guia na verdade e na justiça, não na mentira, confusão e injustiça, que é o que a gente mais vê dentro da congregação. Segue aí. Eu sei que tem alguns problemas, eu já vi vídeos de pessoas relatando, fulano fez isso, aquilo, mas aí não é a graça de Deus, são as pessoas, né? Eu, um tempo da minha mocidade, eu cheguei a uma certa idade que eu fiquei bastante vaidosa, então eu comecei a usar calça, eu comecei a usar brinco, maquiagem, só saía maquiada, sabe? Então muitas pessoas que olhavam para mim na rua não falavam que eu era uma serva de Deus pelo meu traje, pela minha vestimenta, mas isso eu estou falando de pessoas, não da congregação, da graça de Deus. Mas Você entendeu o discurso, irmão? Pessoas não é a graça.
A graça é a instituição Congregação Cristã no Brasil. É o prédio, é os documentos. Então, para ela, a graça de Deus é a obra dos pedreiros e dos engenheiros e dos arquitetos e dos advogados. Quem são os fundadores, né? Os executores da graça de Deus? Segundo a cabeça dela, é os irmãos pedreiros e os irmãos advogados e os irmãos engenheiros. É isso, porque esse discurso está notório e nítido, a alienação, o fanatismo e a idolatria dessa pessoa. Ela é só uma voz que representa 90% da igreja, da congregação cristã no Brasil. Eu estou falando isso porque vivi ali muito tempo e eu só ouvia isso. É o que mais tem. A maioria do povo, em absoluta, tem esse mesmo discurso. Eles estão tapados com a mente fechada, acreditando que uma instituição religiosa é a própria graça de Deus. E nesse discurso, você observa, Jesus Cristo foi jogado de lado, foi simplesmente removido de cena. Não é nem coadjuvante mais. O coadjuvante, pelo menos em algum momento, ele aparece na cena para contracenar, né, com o ator principal. Mas aqui, gente, ele sequer foi falado. Foi falado. Ela está louvando e glorificando o tempo todo a santa congregação cristã no Brasil. E aí ela faz esse discurso que ela está fazendo agora, ela está polindo a imagem da congregação, ela está removendo as arestas, dizendo, não, esse problema não é dela, ó, esse problema aqui era meu, eu era culpada, fui eu que estava vaidosa, isso aqui, mas isso aqui não quer dizer que é o povo, isso aqui, esses problemas aqui é o povo, isso aqui não, isso aqui é santo, isso aqui é a graça de Deus. Um absurdo, pessoal. Vamos lá, tá na metade do vídeo, gente. Ainda tem que ouvir mais a metade. Vou falar uma coisa para você. Teve irmãos que me viam, que me tratavam com muito carinho, que me abraçavam, sabe, me acolhiam. E tinha outros irmãos que não. Só que isso não se trata da graça de Deus, isso são as pessoas. No mundo, a gente convive com pessoas boas e pessoas ruins. Você viu aí? Aqui tem uma série de incongruências, né? Ela volta a reforçar que o que tem de ruim na congregação não é a congregação, não é a graça, são pessoas. Aí ela fala, olha, lá tem pessoas boas e pessoas ruins, então os problemas são das pessoas ruins. Eu queria saber como é que a graça pode ser apenas a instituição e não pode ser pessoas. Eu estou indo pelo pensamento deles dizerem que a graça é a congregação, pelo menos eu acreditava que significava que era o povo. O povo é a graça, como o nome de igreja, igreja verdadeira. Mas aqui não, ela deixa claro e enfatizado que a graça realmente é a denominação. E eu quero falar para você, irmã, que a regra de ter pessoa boa e pessoa ruim não venha a desmerecê-la, né? Porque as pessoas boas que estão lá, elas representam a graça. Essa regra é aplicada em qualquer religião, minha querida. Como você acabou de falar, no mundo tem pessoas boas e pessoas ruins. Isso está em todo lugar. A prova de que a congregação é só mais uma religião das centenas e milhares que existem mundo afora. É a prova de que a sua denominação não é graça de Deus coisa nenhuma. Isso é tudo um discurso seu, idólatra. Sinto muito que você foi enganada a este ponto, né? Mas vamos lá, vamos terminar de ouvir. Mesma coisa é na graça de Deus. Tem pessoas que te abraçam, tem pessoas que te empurram para fora, tem pessoas que quando vê você numa fraqueza, ela trata você com tanto amor, porque ela quer te trazer para a graça de Deus. E tem pessoas que não, que já é do tipo, tem essa vaidade, aquilo é o teu lugar, mas isso não é a graça de Deus, isso aí se trata de pessoas. Até essa parte de dizer que a pessoa com todo amor quer te levar para dentro, muitos desses estão fazendo isso por amor à congregação, não amor a Cristo. Até porque eles não ouvem falar de Jesus. Eu não estou falando ouvir o nome, ouvir a história, o conteúdo,
né, com mais ênfase, porque ele veio, porque ele morreu, porque ele salva, né, porque ele é o Cristo, para que a pessoa passe então a amá-lo, para que a pessoa, conhecendo realmente a história de Jesus, passe então a ser devota de Jesus Cristo. Eu não pode usar esse nome, porque é um nome usado na católica, então eles acham que é errado usar, né? É um absurdo, é outra bobagem. Esse discurso, gente, né, é um discurso normal dentro da congregação cristã no Brasil. É normal. Ela aqui está apenas sendo o que todos lá são. Ela está sendo pura e verdadeira no seu discurso, sem o polimento que eles aplicam aí nos cultos online, né? Porque você pode observar nos cultos online, eles estão se controlando, não falam mais mal das outras igrejas, como a gente ouve dentro das casas de oração, onde a gente frequentava ou frequenta, né? A gente não vê. Então eles tentam se polir, né? Falando agora de Jesus Cristo com mais frequência, mas eles falam o nome de Jesus totalmente fora de contexto, porque eles não sabem nem falar de Jesus Cristo, né? Mas ela não. Essa daqui sim, ela está sendo verdadeira, né? Por isso tem meu respeito, né, eu sou solidário, né, a ela, né, com muita dó, lógico, e com dor no coração. Vamos lá. Né? O mundo é assim, as pessoas são assim. Mas resumindo, gente, a doutrina da congregação é uma doutrina que eu respeito muito e eu não consigo ver algo de errado lá. E é por isso que eu sirvo a Deus. Você viu, gente? Ela não consegue ver algo de errado. Por quê? Porque doutrinaram a ela que não existe nada errado, que se você ver algo errado, significa que não é a congregação, é as pessoas, mesmo que sejam os líderes. Então, o próprio discurso dela é incoerente no que ela está dizendo. Ela acabou de falar que existem problemas, existem coisas erradas, porque existem em qualquer lugar, e não passar um minuto na mesma conversa dela, no mesmo vídeo, ela está dizendo: não consigo ver nada de errado. É porque agora ela está aplicando a lavagem cerebral que ela recebeu. Ou seja, aquele discurso de aqui é tudo santo, irmão. Aqui é tudo perfeito, aqui é o Espírito Santo quem opera, aqui não tem erro nenhum. Se você ver algum erro, o erro é humano, não é o erro da graça de Deus. É um absurdo. Aí eles aplicam lá, né, sempre 1 de Josué, não olha para a sua direita, nem olha para a sua esquerda, mas olha, eles aplicam essa passagem bíblica fora de contexto, que lá está dizendo para Josué não olhar as dificuldades, porque Deus deu uma missão para ele, Deus seria com ele em toda essa missão. Lá está claro e evidente isso, mas eles usam esse texto querendo dizer: Paulo recebeu, não olha os problemas da igreja, não olha as falcatruas, não olha as coisas erradas, não olha as injustiças. Eles estão dizendo: não olhem para nada dessas coisas, finge que você não está vendo, olha só para frente e engana-se a si mesmo de que aqui é perfeito e que não tem nada de errado. Lógico que tem, nas crenças, nos tópicos, nos pontos de doutrina, nas pregações, o que mais tem aí dentro é coisa errada. Segue. Congregação, eu sirvo a Deus com muita alegria e eu não olho para a esquerda e para a direita, eu olho para frente. Então, se você nunca conheceu a congregação, já ouviu bastante comentários ruins, que às vezes dá medo, vá lá, senta lá no banco, pede para o Senhor falar com você, para Deus te dar uma resposta, porque o Senhor dá uma resposta. Ele é um socorro presente na nossa vida. E é engraçado que quando a palavra vem da boca do ungido de Deus, lá de cima do púlpito, vem feito uma água viva para a nossa alma. Olha aí, que absurdo, né? Primeiro ela diz que a palavra de Deus é o próprio Deus encarnado no ungido, falando direto com o povo. Aqui, quando ela está falando palavra de Deus, você que não é da congregação, você está achando que ela está falando da Bíblia, né? Está errado, meu querido. Ela está dizendo das santas revelações que o ungido, que significa o ancião, ou um cooperador, ou alguém que ocupa esse cargo
da palavra, eles dizem que Deus colocou eles num transe. Deus encarnou nele ali e agora está falando. Não à toa eles falam sempre na primeira pessoa. Eu estou mandando, eu estou dando ordem, vou entrar na tua vida, estou virando o teu cativeiro, ouvi a tua oração. Tudo na primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus que estivesse naquela tribuna falando com o povo, né? E é esse o resultado. A pessoa acredita nisso de tal forma que ela fica cega, totalmente cega. Vale lembrar que ela acabou de falar que é para você não olhar para a direita, nem para a esquerda. Gente, eu nem lembrava de que ela tinha dito isso, né? Juro por Deus que eu não lembrava. E encaixou certinho, já na sequência ela falou isso, porque isso é uma frase de efeito CCBana, é porque eu conheço a congregação. Tá? Em algum momento ela ia dizer isso, né? Então, ele está dizendo, vai lá dentro, faça como nós, vamos lá buscar as divinas revelações, que mais parece bibliomancia ou prática de vidência, tá? Vamos ouvir aí. Alma. Então, ela cria caminhos, sabe? Deus faz obra, Deus faz maravilha. E eu sou muito feliz por ser da congregação cristã do Brasil. E eu acredito que tem pessoas. Você vê que ela declara amor e paixão pela congregação. Eu sou muito feliz por ser da congregação cristã do Brasil. Esse por ser é o que mata o discurso. Porque ela não diz, porque eu sou uma discípula de Jesus Cristo, porque eu sou uma seguidora de Jesus, porque eu sou uma pessoa que guardo as palavras de Jesus. Ela sequer falou de Jesus, ela não ama Jesus. Ela não ama porque Jesus não é algo que está na vida dela, que faz parte da vida dela. Porque quem ama Jesus guarda as palavras de Jesus. Leia. Que às vezes ela vai na graça de Deus e ela fica só para olhar. Que às vezes ela vai na graça de Deus. Que às vezes ela vai na graça de Deus. Você ouviu, irmão? Isso aqui é para encerrar a questão. Se vier algum CCBano querer fazer malabarismo, dizendo, não, ela está falando da graça, que não quer dizer que é a congregação. É que a congregação é uma igreja que tem a graça. Não. Agora ela acabou de dizer, quando ela vai na graça de Deus, significa que é um local. Eu só posso ir a um local. Né? Então aqui mata qualquer tipo de defesa absurda que um CCBano possa vir tentar fazer aqui, qualquer tipo de malabarismo de argumento. Está nítido aqui, vou colocar para vocês ouvirem, CCBano. Quando ela está dizendo do testemunhado, né, testemunhado da CCB, que é o evangelho da CCB, quando ela vai na graça de Deus, isso aqui matou a pau. Não tem por onde vocês... Ou seja, isso aqui é a assinatura de tudo que eu estou dizendo aqui é realmente a verdade. Que ela está dizendo sim, que a congregação é a graça de Deus. Observa, vamos ouvir novamente quantas vezes for necessário para que vocês guardem no seu coração de que o que eu estou dizendo aqui não é mentira, não estou inventando essas coisas para denegrir a CCB, como alguns aí tentam apeladamente, né, dizer ou tentam descreditar o que eu digo. Eu só estou fazendo uma análise sincera, verdadeira, coerente do discurso. Ouça aí vocês novamente. Que às vezes ela vai na graça de Deus e ela fica só para olhar. Que às vezes ela vai na graça de Deus. Que às vezes ela vai na graça de Deus. Tem pessoas que às vezes ela vai na graça de Deus e ela fica só para olhar, para ver o defeito de um, o defeito do outro, mas ela não foca na doutrina. Você viu aí? Ela vai na graça de Deus para olhar o defeito de um,
do outro, mas ela não foca na doutrina. Bom, primeiro que doutrina que a gente deveria guardar é a doutrina de Cristo, é a doutrina do Evangelho, não é a doutrina da congregação. Bom, então ficou aqui provado para vocês que a congregação cristã no Brasil é considerada a graça de Deus para o povo da CCB. Esse discurso que ela está fazendo aqui, puro e sincero, é o discurso de mais de 90%. Eu chuto esse cálculo porque era a maioria esmagadora que eu estava envolvido, falava a mesma coisa. De cada 10 pessoas, 9 falavam exatamente isso, né? Que Deus me chamou. Eu convido vocês a congregar e prestar atenção nos testemunhos. Lá ele diz, Deus me chamou a esta graça, né? Apontando, eles apontam até para o chão, né? É um absurdo, né, gente? Segue aí para nós terminar isso aqui. Falta menos de um minuto. Da sã palavra, dos conselhos que vêm lá de cima. E é por isso que entra essa certa confusão. Os conselhos que vêm lá de cima, não é que vem do céu, tá, pessoal? Vem de cima do púlpito. O conselho que vem da tribuna. Você vê que em momento um ela falou o conselho que vem das escrituras, o conselho que vem da palavra de Deus revelada, que é as escrituras. Não. Ó, palavra de Deus, que é a escritura sagrada, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Todas essas coisas eles jogaram de lado, nem sequer aparece no discurso dessa moça. De quase 6 minutos, ela não falou em momento algum dos pilares fundamentais do evangelho, que é Jesus Cristo e a palavra de Deus, que é as escrituras sagradas. Como é que você pode considerar essa denominação evangélica ou cristã? Como é que você pode considerar que essa moça ela é uma seguidora de Jesus Cristo? Como é que você pode considerar que essa mulher, moça, não sei, ela seja uma pessoa que serve a Jesus Cristo? Lógico que não, ela é apenas uma religiosa frequentadora de uma certa denominação, como existem milhares no mundo. Segue aí. Querendo fazer um pouco de intriguinha, porque a graça de Deus é maravilhosa, a doutrina da congregação é uma doutrina assim que eu respeito muito e eu me sinto acolhida por Deus lá dentro, né? E olha que eu já passei por situações assim difíceis, mas eu me apeguei com o Senhor, e é por causa do Senhor que eu sirvo a Deus na congregação cristã do Brasil. Esse Senhor, pessoal, que ela fala e muitos falam, é uma grande incógnita, tá? Porque não estão falando de Jesus. Em primeiro lugar, a gente já sabe disso. O Senhor não é Jesus. Jesus não é nem lembrado, tá? E aí, essas pessoas não sabem nem a que tipo de Senhor eles estão servindo. Senhor significa uma entidade maior, mais forte, uma entidade divina que está influenciando a igreja e operando dentro dela. E o que nós vemos lá é essa entidade induzindo as pessoas a adorarem uma denominação e a excluir Cristo e a excluir a sua palavra, que é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é indutora a Jesus. Ela leva as pessoas a Jesus. Vocês não têm medo de estar falando o Senhor ali dentro, sabendo que vocês estão mencionando isso fora da característica do evangelho? Vocês não têm medo? Eu, se fosse você, ficaria preocupado, meu querido. Que é a famosinha CCB, que é a famosinha CCB, que é a famosinha CCB, como muitos conhecem, que falam da Igreja do Véu. A famosinha CCB, a famosinha, né? Vamos lá. Então, eu sou muito feliz da congregação, né? Eu quero que Deus permita. Você acha que ela ia falar, estou muito feliz com Jesus Cristo, porque ele pagou os meus pecados, hoje eu me sinto mais em paz, eu me sinto tranquila, não tenho nem mais medo da morte. Jesus removeu de mim o medo da morte, porque ele me curou do pecado.
Você acha que ela está falando isso feliz com isso? Quando você entra na congregação e você vê aquele montoeiro, no final do culto, o povo chorando e se abraçando, você acha que eles estão chorando e se abraçando porque a pregação veio falando de Jesus Cristo? Você acha? Você acha que eles estão falando em língua, dando cambalhota, abraçando um ao outro, porque eles ouviram falar sobre o perdão de Deus, que Jesus Cristo vai estar voltando? Você acha? É óbvio que não, meu querido. Se você entrar numa igreja da congregação e no final de culto tiver dessa maneira, choração, abraçação, viração, pulação, se você conseguir voltar a fita, se foi filmado, se você conseguir voltar a fita, você vai ver que o pregador certamente está prometendo coisas para a igreja, dizendo coisas a respeito das pessoas, que Deus vai fazer, que Deus vai dar, que Deus vai entrar. Eles choram por si mesmo, não choram por Cristo. Isso é a parte, é o resultado de todo esse desvio do evangelho. Eles choram pelas suas próprias glórias, eles choram por desejos de alcançar coisas, de querer ser vitoriosos, de querer ser, de ser triunfalista sobre outras pessoas. Você sabe que para você triunfar, alguém vai ter que ser derrotado. E Jesus Cristo disse que a nossa vitória não é aqui da terra. Muito pelo contrário, a igreja vai ser perseguida e derrotada em determinado momento, como diz lá em Apocalipse, as 2 testemunhas de Jesus Cristo foram derrotadas aqui na terra, foram derrotadas. Então, tudo isso é discurso mentiroso. Então, essa jactância, né, ela revela, na verdade, um povo soberbo, orgulhoso e totalmente longe e desviado da verdade de Deus. Vamos encerrar aqui, gente. Permita que eu morra servindo a Deus na congregação cristã do Brasil. Então, para mim, vale a pena ser da CCB. Jesus Cristo amado, vale a pena para ela ser da CCB. É de se lamentar que todo esse discurso que ela fez foi tão somente para engrandecer a gloriosa congregação. Aqui, ó. Essa denominação aqui. Todo esse discurso é para levantar o testemunho da CCB. Ela está levantando e jactando cada vez mais todo o testemunho da congregação cristã no Brasil. Eu quero dizer para você, minha irmã, que o único testemunho que você tem que guardar é o de Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia que o Senhor vai recompensar aqueles que guardaram o testemunho de Jesus Cristo. Eu lamento, esse seu discurso está carregado de uma doutrina idólatra, fanática, exclusivista. Primeiro você se ejacta acima dos outros e depois você está pulindo a imagem da gloriosa CCB, né, dizendo ser ela a única e a especial, a pura graça de Deus, eliminando e simplesmente ignorando tudo que Jesus Cristo fez por você na cruz. É lamentável, mas você está cega e caminhando para o abismo. Oro a Deus para que você acorde e volte do caminho da perdição. Fiquem todos na paz gloriosa de Jesus Cristo. Deus abençoe.